Amém? Meu Deus, para que pregar, né? Jesus, um louvor insano desse. Aí depois vem um... Fica à vontade, irmão. Se quiser deixar Deus te usar. Se tiver um anjo, tem uns lugares que eu vou que tem um anjo que fica tocando sozinho aí o teclado. Aí essa apresentação de funk, é isso mesmo? De funk, né? Pela primeira vez eu vi Jesus dançando funk aqui, gente. Falei, rapaz, Jesus aqui. Vem aqui, Jesus. Aparece aqui, ó, pessoal. Aí, ó, gente, Jesus dançando funk. Gente, é sério. Se você olhar aquela foto lá que a menininha foi lá no céu e descreveu e eles pintaram, é esse rapaz aqui, ó. É a cara de Jesus, ele. Entendeu? E aí eu vi Jesus aqui dançando funk. Você tem meu livro lá já, Jesus? Você já tem meu livro? Não, então eu vou te dar meu livro de presente, Jesus. Entendeu? Dando meu livro para Jesus, gente. Isso é incrível. E tem um detalhe, irmão. Jesus é macho. Você viu que é dançarino, mas não é aqueles dançarinos que tem por aí, não. Entendeu? Dança que nem homem mesmo. Glória a Deus. Deus te abençoe, amigo. Deus te abençoe. Aplauda Jesus pela vida de Jesus. Amém. Sem querer ofender ninguém, se tem alguém que dança assim, que o Senhor te mude de ministério, que o Senhor te leve para outra área da igreja e não para a dança. Amém. Glória a Deus. Que alegria estar aqui de novo. Já sou de casa, né, Bispo Júnior? Estive aqui esses dias, a gente teve um bate-papo muito legal aqui, foi muito legal, né? E eu me sinto de fato em casa. Mandei agora aqui para o apóstolo João Paulo, né, a foto da filha dele aqui, arrebentando. Eu honro essa unção. Quero ver a minha filha assim também, meus filhos, em nome de Jesus. Fiquei sabendo que a menor ministrou para o Kids esses dias. E aí hoje, né, então, tá no sangue, né? E ele falou que não queria estar aqui, mas não pôde. Mas eu falei que eu me senti muito honrado de ver aqui essa galera toda aí da família do amor. Que Deus os abençoe mais e mais. Amém? É muito bom estarmos juntos por aquilo que Deus deseja fazer e está fazendo nesse tempo. Amém? Êxodo capítulo 31. Hoje eu quero falar com você sobre criatividade. Como é difícil falar de criatividade em lugares em que a criatividade está tão escassa. Não é o caso aqui. Porque aqui eu me sinto em casa porque aqui tem um povo criativo, atualizado, entendeu? Jesus dançando funk. Pensa num negócio aqui que é insano, entendeu? Então eu estou em casa. Tem lugar que é difícil, né? Eu começo a mostrar minhas loucuras, o povo já quer me tirar do púlpito. Então aqui eu estou em casa. Êxodo capítulo 31, para a gente falar sobre criatividade. Quem está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia? Quem está com a Bíblia aí? Levanta aí para eu ver se você trouxe a Bíblia. Olha que coisa linda. Dá um beijo nela assim, ó. Fala gostosa. Lindona. Amém? Quem já leu a Bíblia todinha esse ano? Ó, já leu esse ano. Quem já leu ela todinha em 42 dias? Ó. E o Caleb leu ela todinha em 42 dias, né, Caleb? E não tinha feito no modo oficial para ganhar a camisa. Mas aí hoje eu trouxe uma camisa pro Caleb. Eu queria honrar aqui a vida dele. Entendeu? Quero honrar a vida dele. Entendeu? 1189 em 42 dias. 1189 o que, gente? Capítulos da Bíblia. Entendeu? Você tem que saber disso. 1189 em 42 dias. Parabéns. Te vejo nos próximos desafios em nome de Jesus. Amém? Beleza? E eu quero aqui também, eu vou falar já dos desafios aqui também, que já faz parte da mensagem, fica tudo junto, né?
Eu não sou um daqueles pregadores que leva material para vender nos lugares. Então, os livros que eu levo é para doar, para ofertar, para semear. E as camisas eu também tenho semeado, abençoado as pessoas que vencem os desafios. Então, se você quiser uma camisa da Rede Insana, você não vai conseguir comprar. Essa camisa você precisa pagar um preço para tê-la, né? Então, é como? Vencendo um dos nossos desafios, de ler a Bíblia toda em 42 dias, ou em 142 dias, ou em 42 semanas, ou agora ainda esse ano você tem a oportunidade no desafio 72 dias de ler a Bíblia inteira nos últimos 72 dias desse ano, que já eu vou mostrar aí para você nos meus slides. Tá ok os meus slides aí? Nos meus slides tem aí esse banner também. Êxodo capítulo 31, então. Aí eu estou com uns livros aqui também que eu quero abençoar algumas pessoas. Eu estou aqui com o livro do Velho Homem, né? Que alguns aqui já leram, né? A Giovana já me falou aqui que já teve um pessoal que leu. Eu ia dar esse aqui para a Vitória, mas eu acho que a Vitória já tem esse, né, Vitória? Já tem o Teofania também, né? Ah, você quer um? Então tá bom, eu quero abençoar a Vitória, então vai ser com Teofania. Ela disse que quer um, não é esse? Pensei que você já tinha esse, irmã. Ah, esse, não, então eu vou te dar esse aqui, tá bom? E aí esse aqui você vai semear então na vida de alguém ali que veio com você, dos que veio com você, tá bom? Tem um pessoal de Lusiânia aqui, né? Não é isso? Eu vou aqui semear também um para vocês, tá bom? Do Velho Homem, esse livro incrível, entendeu? Esse botador de fogo aí na galera, que botou fogo aí na galera hoje, não é isso? Cadê a Giovana, leitora insana que estava aqui? Tá aqui a Giovana, eu vou dar esse aqui para ela também, viu? E ficou mais um, quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Ai meu Deus, calma. Essa entendeu. Essa entendeu. Gente, não tem mais nada, só sobrou o saquinho aqui. O meu café, esse é o meu? Esse eu não vou semear não. Êxodo capítulo 31. O meu primeiro livro está disponível em PDF. O volume 1, né? Ele está disponível, esgotou a edição impressa, mas eu tenho ele disponível em PDF. Se você quiser, você pode mandar um e-mail para redeinsana@gmail.com, redeinsana@gmail.com, ou então você manda um direct para mim lá no Instagram, ou no Instagram da Rede Insana Oficial, para a gente poder te mandar o link para você ter gratuitamente o meu primeiro livro, que é o Colecionador de Testemunhos, e você pode tê-lo em PDF. Vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Êxodo capítulo 31, o Senhor disse mais a Moisés: eis que chamei pelo nome, diga comigo, pelo nome, Bezalel, filho de Uri, filho de Ir, da tribo de Judá. Diga comigo, filho da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Enchi de quê? De habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar, fala comigo, trabalhar, em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar de incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes dos seus filhos para servirem como sacerdotes, o óleo da unção e o incenso aromático
aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Fala comigo, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Feche os seus olhos um minuto. Pai, essa é a tua palavra e nós te louvamos por ela, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é, Deus, fogo e martelo que esmiuça a penha. Ela é mais penetrante e cortante que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, é a palavra que nos guia, é verdade e é vida. E nós estamos aqui, Senhor, diante, expostos à tua palavra, para que ela possa transformar nas nossas vidas. Senhor, que essa noite seja uma noite de transformação, que essa seja uma noite de ativação da criatividade. A criatividade é algo que nós já temos e que nós precisamos apenas que isso seja mais e mais ativado nas nossas vidas. Então nessa noite eu te peço, ó Pai das luzes, aquele que de quem vem toda dádiva e todo dom perfeito descendo do alto, do Pai das luzes, que o Senhor repouse sobre nós com um despertar, com um ativar, uma ativação da criatividade, para que possamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou e tem para fazermos, para transformar a vida das pessoas. Ministérios, canções, livros, filmes, histórias, pregações, empresas, tudo aquilo que vai nascer em nós e através de nós, para que todos vejam e saibam e juntamente compreendam que foi o Senhor, através de nós, que fez tudo isso, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. A ti seja o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam pelos séculos dos séculos, para todos sempre. A Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, a ti somente toda a glória para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O que vemos nesse texto é criatividade. Diga comigo, criatividade. É interessante que um dos primeiros relatos de alguém cheio do Espírito Santo na Bíblia é esse texto. Êxodo capítulo 31. Uma das primeiras pessoas que a Bíblia refere como alguém cheio do Espírito Santo, ele não foi cheio do Espírito Santo para pregar. Ele não foi cheio do Espírito Santo para escrever. Ele não foi cheio do Espírito Santo para tocar. Ele não foi cheio do Espírito Santo para profetizar. Ele foi cheio do Espírito Santo para fazer arte. Fala comigo, fazer arte. Quando eu era pequena, minha mãe vivia dizendo: esse menino vive fazendo arte. Minha mãe estava profetizando. Amém? Fale para alguém que está perto de você: você foi chamado para fazer arte. Fala assim, desde pequeno. Quem fazia arte quando era pequeno aí? Entendeu? Eu fiz muita arte, irmão. E esse homem, Bezalel, cujo nome significa debaixo da sombra do Altíssimo. Quantos estão debaixo da sombra do Altíssimo aqui? Esse homem, ele foi cheio do Espírito Santo, não para fazer um sermão, não tem um sermão, uma mensagem profética de Bezalel. Ele foi cheio do Espírito Santo para que ele pudesse fazer aquilo que naquele contexto era o culto ao Senhor. Para fazer o tabernáculo, para fazer a arca da aliança, o propiciatório, para fazer o altar, para fazer todos os utensílios, para fazer a menorá, o candelabro, para fazer todas aquelas coisas que representavam um culto ao Senhor. Então ele pode ser considerado talvez um dos primeiros artistas, ou melhor, artífices, que é uma diferença. Eu fiz faculdade na área de desenho industrial, que chamava-se, no meu caso, do meu curso, no local que eu fazia, não era desenho industrial, mas é o mesmo curso, mas era design de interfaces, que é um curso voltado para essa área.
E lá eu me lembro de uma matéria que eles explicavam a diferença de um artista para um artífice. Você vê que ele fala aqui artifício, para fazer todo artifício. O enchi de habilidade e conhecimento em todo artifício. Diga comigo, artifício. Então há uma diferença do artista para o artífice. O que é o artífice? Ou o artífice? Né? O que é essa pessoa? A diferença é porque é o seguinte, um artista, ele vai pintar uma tela, por exemplo, ele vai lá, ele joga a tinta dele, ele faz lá uma meleca naquela tela, e alguém pergunta para ele, o que é isso? Ele diz o quê? É arte. Então ele não está preocupado se você vai entender, se você vai gostar. É verdade ou não é? O artista é assim. O artista, ele faz alguma coisa para expressar sua arte, mas você não precisa gostar disso. Então a maioria dessas pessoas que nós vemos por aí, eles não são necessariamente artistas. Por quê? Porque a diferença é porque o artífice, ele tem um propósito com a arte dele. Então lá na faculdade, por exemplo, nós estávamos estudando para criar, por exemplo, uma identidade visual popularmente conhecida como logomarca. E uma logomarca, ela não pode ser uma arte. Ela não pode ser algo que eu fui lá e fiz um rabisco, e se você gostar, não estou nem aí para você, porque é a minha arte. Não pode ser assim. Uma logomarca, ela precisa funcionar. Quem vai criar aquela logomarca, ele precisa pensar assim, isso aqui eu consigo colocar no papel timbrado, eu consigo reproduzir isso em 2 cores, eu consigo fazer isso monocromático, eu consigo colocar isso num tapete, numa caneca, eu consigo reduzir para colocar numa caneta, sem que ela perca a identidade. As boas logomarcas, as boas identidades visuais, que são popularmente chamadas de logomarcas, elas são fáceis. São aquelas marcas que você olha o M do McDonald's. Você consegue desenhar, pelo menos parecido. É verdade ou não é? Você consegue ver em qualquer lugar e identificar McDonald's. Por quê? Porque é uma identidade visual que foi criada por alguém que não foi lá e fez simplesmente alguma coisa e disse isso é a minha arte. Não, foi feito por alguém que entendeu que ele precisava fazer algo que funcionasse. Então essa é a diferença. Então por mais que talvez você seja um artista, e todos nós de algumas formas somos, nós temos muito mais que ser artífices, designers. Então fale para alguém perto de você, você é um designer, sabia? Você é um artífice, cheio de artifícios. Bezalel, ele foi um designer, ele foi um arquiteto. Ele foi alguém que precisava fazer algo que funciona. Um arquiteto, ele não pode ser um artista. Um arquiteto não pode chegar aqui e falar, eu vou fazer a casa do jeito que eu quero fazer. Ele precisa seguir uma série de regras. Sim ou não? Um engenheiro, ele precisa seguir uma série de regras para que aquilo que ele está criando funcione. E aonde eu quero chegar com isso? Nós fomos chamados por Deus para sermos criativos. E criativo tem a ver com ser artista, mas tem muito mais a ver com artificidade. Por quê? Porque ser criativo tem muito mais a ver com você fazer algo que tem um propósito, que funciona. Agora tem muito a ver também com você obedecer. Diga comigo, obedecer. Entenda uma coisa, Bezalel aqui não foi chamado para inventar uma arca da aliança. Deus não disse para ele assim, olha, você vai criar uma arca da aliança. Como vai ser essa arca da aliança? Se vira, cria aí. Não. Deus disse para ele as medidas da arca, o material que ele ia usar na arca. Tudo o que ele precisou fazer foi obedecer. Então hoje eu vim aqui com você quebrar o mito da criatividade. Qual que é o mito da criatividade? O mito da criatividade é que existem algumas pessoas criativas e outras não. Já ouviu isso? Esse é o mito da criatividade. Mas todos nós aqui dentro fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é criador. Então eu vim aqui dizer para você que você é, por natureza, criativo.
Eu vou repetir, você é, por natureza, criativo. Porque você tem o DNA do seu pai. Não é só o irmão que parece com Jesus, não. Você também parece. Ainda que não seja de rosto. Ele parece mais de rosto. E por dentro com certeza também. Mas todos nós fomos criados com o DNA do Criador. Então nós somos criativos por natureza. Você foi sempre criativo. Só que algumas coisas vão bloqueando essa criatividade nas nossas vidas. É verdade ou não é? Uma das coisas que bloqueia a criatividade na vida das pessoas é a necessidade de aceitação. É quando a pessoa começa a querer fazer algo que na verdade seja aceito pelas pessoas, e quando não é aceito do jeito que ela gostaria que fosse, ela então começa a achar que ela não é tão criativa assim. Você está entendendo? Bezalel não precisava inventar nada, ele só precisava ouvir a direção do Espírito Santo. Ele era filho, diga eu sou filho. Quantos são filhos aqui? Ei, a Bíblia diz em João no capítulo 1 que o verbo se fez carne e entre nós ele habitou. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas o texto de João, capítulo 1, continua dizendo assim: mas a todos quanto o receberam. Quem recebeu Jesus aqui? Quem recebeu Jesus aqui? A Bíblia diz assim, ó: deu-lhes o poder. Fala comigo, poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a partir do momento que você recebe a Jesus, você não é mais uma criatura de Deus. Ei, cachorrinhos, eu tenho dito isso lá na igreja. Cachorrinhos são lindos, irmãos, mas cachorrinhos são criaturas de Deus. Árvores são maravilhosas e nós devemos preservá-las, mas são criaturas de Deus. Você não é só uma criatura de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos capítulo 10, verso 9: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A partir desse momento você é feito filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. A pessoa que não nasceu de novo, ela é criatura de Deus igual o cachorrinho. Mas a partir do momento que você recebe a Jesus, você é filho. Você é filho. E como Bezalel, da tribo de Judá. Porque é por meio do leão da tribo de Judá que você passa a ser filho. Então fala assim comigo, hashtag somos todos tribo de Judá. Amém? E aí você é filho, e se você é filho, Romanos capítulo 8, verso 14, o apóstolo Paulo diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ei, uma característica de quem nasceu de novo e é filho de Deus: você é guiado pelo Espírito de Deus. É o que a Bíblia está dizendo ao seu respeito. Fala comigo, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Não, fala com convicção, fala, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Sabe o que isso significa? Que aquele Espírito do Senhor, que vinha pontualmente na velha aliança sobre as pessoas para momentos específicos, missões específicas e atividades específicas, agora a partir de Jesus, na nova aliança que foi inaugurada na cruz, Ele passa a habitar dentro de mim, dentro de você. Isso significa que eu e você temos o Espírito que repousou sobre Bezalel. O mesmo Espírito que estava sobre ele é o Espírito Santo que está em nós, porque somos filhos. Então diga comigo, somos todos Bezalel. Isso significa que somos todos filhos de Deus e somos todos criativos. Fala assim, somos todos criativos. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado aí com todo carinho e diga assim, nessa noite, Deus não vai te dar criatividade, porque você já tem. Ele já te deu. Fala assim, nessa noite, Deus vai ativar
despertar mais dessa criatividade na sua vida. Você crê nisso? Você pode dar uma... Isso aí. Aleluia. Ele nos chamou para sermos criativos. Deus abençoe você e te faça cada vez mais criativo, despertado cada vez mais sua criatividade. Presta atenção, criatividade. Você consegue apagar aqui para mim, amigo? Eu vou passar aqui algumas coisas e aí eu vou precisar de mais... Eu profetizo um telão de LED aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que aí você vai conseguir, apesar de que vai passar... Como é que é aqui? Vai passar... Aqui é tão tecnológico, irmão. Eu vim pro bate-papo aqui, tinha tanta câmera que eu falei, meu Deus, nem Rede Globo, quando era alguma coisa, porque agora não é mais nada, mas quando... né? Ah, olha lá, gente, olha aí, ó, dividida aqui a tela, que coisa chique. Era isso que você estava tentando me informar aquela hora, né, Giliane? Entendi. Tá ao vivo, o mundo inteiro está assistindo, isso é fantástico aqui o negócio. Aqui é tecnologia total. Criatividade, olha lá, criatividade, fala comigo assim, ação, percepção, obediência, disciplina, perseverança. Então, como eu falei, qual é o mito da criatividade? O mito da criatividade é que algumas pessoas são criativas e outras não. Então, as pessoas acham que a criatividade é como um dom que alguns têm e outros não têm. E se somos filhos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos todos criativos. O que nós precisamos, na verdade, não é simplesmente criatividade. Nós precisamos de ação. Porque o criar é de Deus, a ação é nossa. Fala comigo, o criar é de Deus. Ele é o Pai das luzes, que Tiago disse que dele vem todo dom perfeito, toda dádiva, vem do alto. Descendo do Pai das luzes. Descendo, irmão, é o download que vem do céu. E desce na sua mente. Amém? Então, você na verdade precisa entender que você precisa seguir a direção de Deus. Seguir a direção do Espírito. Então ser criativo na verdade é deixar Ele criar através de você. Tem muito mais a ver com ação do que com criar. Tem gente que acha que criatividade são boas ideias. Irmãos, o lugar que tem mais boas ideias chama-se cemitério. Tem um monte de boa ideia lá. Porque não adianta você ter uma ideia. O que adianta é ação. Então tem a ver com percepção. Eu percebi ao longo das minhas leituras bíblicas, estou agora na minha 24ª leitura da Bíblia inteira. Os desafios têm me ajudado nisso. Ano passado eu consegui superar minha meta, que era, primeiro, de ler a Bíblia toda uma vez no ano. Consegui, aí passei a ler a Bíblia toda 2 vezes no ano. Ano passado eu consegui ler a Bíblia 3 vezes no ano. E esse ano, mais uma vez, estou fazendo 3 leituras da Bíblia inteira nesse ano. Isso tem a ver com ação, tem a ver com decisão, tem a ver com agir, né? Porque a pessoa fala assim, eu quero isso também, mas fica só no querer, se você não decidir fazer alguma coisa. E aí eu decidi um dia, eu falei, eu decido. George Miller foi o cara, eu já falei aqui, que leu a Bíblia toda cerca de 200 vezes e dizem que 50 dessas vezes, pelo menos, foi de joelhos. 200 vezes, pelo menos 50 de joelhos. E no final da sua vida, quando perguntaram para ele o que você gostaria de fazer se você tivesse mais tempo de vida, ele disse, eu gostaria de ler mais a Bíblia. Falei, enquanto eu estiver por aqui, eu quero pelo menos nem parecer. Então estou na 24ª e esse ano eu estou fazendo uma leitura da Bíblia inteira de joelhos. Então eu estou em 2 leituras, agora acontecendo, dos 42 semanas e dos 142 dias. Na de 42 semanas que eu estou lendo nessa Bíblia, eu estou lendo toda de joelhos. Então eu só posso ler de joelhos. E na outra, de 142 dias, eu estou no manifesto de sublinhar a Bíblia inteira. Porque a gente sublinha o que é importante. Então eu fiz um manifesto, que é o manifesto 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para corrigir, ensinar, para que o homem seja plenamente capacitado por Deus. Toda a Escritura. Não é só alguns textos, irmão. Não é só o Salmo 91. Não é só os 27 do Novo Testamento. É toda a Escritura. Na verdade, quando Tiago escreveu isso, quando Paulo, escreveu isso a Timóteo, ele provavelmente não tinha as suas cartas. E os evangelhos estavam sendo escritos. Então ele estava falando da Torá, dos salmos, dos históricos e dos proféticos. Então, nesse manifesto eu estou sublinhando uma outra Bíblia
sublinhando ela inteira. Então, todos os dias eu estou. Aí, essa semana eu estava lendo os salmos em voz alta, sublinhando, né, lendo de joelhos no outro desafio. É uma insanidade, irmão. Esses dias eu estava no aeroporto de Brasília, falei, tem que fazer minha leitura. Fui lá naquelas cadeirinhas verdes, ajoelhei e fui ler a Bíblia. Entendeu? No aeroporto. Porque é o meu compromisso. Fala assim comigo, desafios nos fazem crescer. E nós precisamos entender que a Bíblia, como esse manual de instruções para as nossas vidas, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, o desejo de Deus é que nós possamos ser apaixonados por ela todos os dias. Amém? Agora, entenda que o mito da criatividade é dizer que alguns são criativos e outros não, como eu falei aqui. E aí eu quero desmistificar um pouco com você essa ideia de que alguns são criativos e outros não. Por quê? Porque tem a ver com ação. Por isso que eu falei que eu decidi fazer essas leituras. Porque um dia eu olhava e eu falava, eu quero isso. E nós precisamos sair do campo do apenas querer fazer e decidir fazer alguma coisa. Isso sim é criatividade. Um dos livros mais incríveis que eu li sobre isso chama A História Secreta da Criatividade. E o autor, Kevin Ashton, ele fala um pouco a respeito dessa desmistificação da criatividade. Não é um livro cristão, mas é um livro que traz um conteúdo riquíssimo, que me abençoou muito, inclusive edificou muito a minha vida. E nesse livro, ele fala vários exemplos. Ele fala, por exemplo, o Steve Jobs, ele não acordou um dia de manhã, pegou e falou assim, agora eu vou criar o iPhone. Acordei hoje com a ideia, brilhou na minha cabeça a ideia do iPhone, vou fazer um iPhone. É assim que se faz. Não. O Steve Jobs tinha um problema. Qual era o problema? Ele tinha um smartphone que tinha um teclado físico, um BlackBerry. A maioria não lembra disso, né? Um telefone que tinha um teclado físico, você tinha que às vezes apertar várias vezes a mesma tecla para chegar na letra que você queria. Alguns não passaram por isso, né? E aí ele falou, eu quero um telefone que não tenha um teclado físico quando eu não precisar de um teclado físico. Só que ele não sabia fazer isso. O que ele foi fazer? Diga comigo, trabalhar. Trabalhar. A Bíblia diz que Bezalel foi cheio do Espírito Santo para trabalhar. Para trabalhar. Fale para alguém perto de você, você foi cheio do Espírito Santo para trabalhar. Então sacode a pessoa e diz, vá trabalhar. Entendeu? Ação. Ação. E aí, voltei agora a um ponto que eu deixei aberto. Peguei aqui. Que eu falei da percepção. Nessas minhas muitas leituras da Bíblia, eu amo o livro de Provérbios. E agora de um tempo para cá, depois de transcrever, que é outro desafio que eu faço constantemente, copiar à mão o livro de Provérbios já várias vezes, decorar muitos provérbios, estar sempre meditando em provérbios, sempre fazendo desafios relacionados a provérbios. Eu fiz um desafio certa vez, que eram 22 dias lendo o livro de Provérbios todos os dias. Todos os dias o livro inteiro de Provérbios durante 22 dias. Então lia o livro de Provérbios inteiro, aí no outro dia lia o livro de Provérbios inteiro, aí no outro dia lia o livro de Provérbios inteiro durante 22 dias. Entendeu? Para inculcar provérbios. E aí, lendo muito provérbios, eu percebi uma coisa. A sabedoria de Salomão, muitas vezes estava, na maioria das vezes, estava em perceber. Fala comigo, perceber. Salomão diz assim, observei e vi. Sabe o que é criatividade? Percepção. Hoje eu vim aqui dizer para você que Deus vai abrir os seus olhos para que você perceba. Você vai perceber. Sabe o que o mundo precisa? O mundo não precisa de pessoas que saibam qual é o problema simplesmente, mas pessoas que entendam o problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Então perceber, irmão, não é ver o que está errado, porque ver o que está errado é fácil. Todo mundo dá conta. É ou não é? Uma das frases preferidas que eu tenho do meu pastor, o bispo J.B. Carvalho, uma das frases preferidas dele para mim é a frase que quando ele diz assim, olha, você achou um problema, parabéns, ele é seu. Fale para alguém perto de você, você achou um problema? Parabéns, ele é seu. Sabe o que é isso? Criatividade é perceber.
Entenda que quando você percebeu um problema, na verdade Deus está querendo te dar a solução. As pessoas mais bem pagas no mundo são as pessoas que estão resolvendo os maiores problemas. O seu salário é do tamanho do problema que você resolve. Eu vou repetir, o seu salário é do tamanho do problema que você resolver. Viu? O Steve Jobs resolveu um problema. Sim ou não? Trabalhou, irmão. O iPhone não nasceu assim. Ele não nasceu nessa versão com duas. O meu tem duas, mas tem uns que, sei lá, tem 5 câmeras já. Não sei, já perdi até as contas. Tem 7 câmeras, sei lá, entendeu? Mas não nasceu assim. Só que ele fez. E depois de feito, ele olhou e falou assim, dá para melhorar. E dá para melhorar. E dá para melhorar. E ele percebeu, opa, isso aqui não está legal, eu vou melhorar. Então isso tem a ver com percepção. O que Salomão fazia? Observei e vi. Observei e vi. Meu pai me dizia, minha mãe me dizia. Então a sabedoria de Salomão não era, irmão, um raio que caía do céu e iluminava a mente dele como uma coisa mágica. Pare de achar que criatividade é magia, irmão. Criatividade é você entender que o Espírito Santo já está dentro de você, que ele já sabe todas as respostas, que você precisa ouvir a direção dele e você precisa trabalhar, você precisa obedecer. Então é ação, fala comigo, ação. O que Bezalel precisava fazer? Agir. Irmão, quando você decide agir, você vai colocar os pés e o caminho vai aparecer. Foi assim que aconteceu com ele. Você vai ver o texto aqui, irmão, depois, nos próximos capítulos. Você vai ver que quando Deus dá todas as instruções, todas as medidas, todo o material, só era coisa fina, irmão. Deus não mandou, pegue aquela madeira podre lá, velha lá, acabada, que ninguém sabe. Não, a melhor madeira, o melhor tecido, o melhor de tudo, porque tudo de Deus é do melhor. Só que o melhor, como eu prego na minha mensagem Top of Mind, que é a outra que eu prego lá do Jeová Jireh, tem que pregar aqui. O melhor tem um preço. Sim ou não? Tem preço. Mas Bezalel tinha que se preocupar com o preço. Bezalel estava sem dormir pensando, Senhor, como é que eu vou arrumar ouro, meu Deus, para fazer essa arca? Não. Sabe o que aconteceu? Eles tinham saído do Egito. E antes deles saírem do Egito, Deus já tinha providenciado tudo o que eles precisavam, fazendo com que os egípcios entregassem todo o material que eles iam precisar. Sabe o que significa? O seu papel não é descobrir como Deus vai fazer. O seu papel é se movimente. Haja. Vá. E Deus vai mandar trazer. A Bíblia diz que teve um momento aqui que eles tiveram que mandar parar. Já tem o suficiente que a gente precisa aqui. Por quê? Porque é Deus que vai providenciar. Você está preocupado, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Não se preocupe como você vai fazer isso. Se preocupe em fazer. Comece. Faça. Comece pequeno. E o pequeno vai se tornando cada vez maior, irmão. Nada que nasce grande dá certo. Deus entendeu tão isso, porque Adão, esse dia eu vi, não sei se foi o Rogério Fontelas ou se o apóstolo Valdir, já não lembro agora qual. Mas Deus me falou, através de alguém, né, que Adão nasceu grande, deu ruim. Foi ou não foi? Foi, não foi? Isso é a cara dele, né? Nasceu grande, deu ruim. Entendeu? Então não é para nascer grande, mas é para nascer pequeno. Então é para começar. É um passo de cada vez. Mas você não pode não fazer alguma coisa. Sacode alguém aí do seu lado. Amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. É profético. Amém. Eu sou um semeador de livros, então nada mais justo do que ganhar livros. Ainda mais profetizando assim. Tem uns slides aí. Eu quero mostrar para você algumas coisas que eu tenho feito ao longo dos anos. Entenda que quando eu mostro essas coisas, eu sempre gosto de deixar isso claro. Eu não estou aqui trazendo receita de bolo, porque criatividade não é receita de bolo, irmão. Criatividade não é você olhar e falar assim, fulano fez assim, eu vou fazer assim também e vai funcionar, não.
Entenda que criatividade é você justamente ouvir a direção de Deus. Então, quando eu mostro algumas das direções que Deus tem me dado a fazer ao longo desses anos, não é para trazer um modelo para você, mas é para trazer uma inspiração. Para que, na verdade, você faça coisas maiores ainda. Mais insanas ainda. Porque muitas das direções que Deus vai nos dar, vai parecer insanidade. Fala comigo assim, parece insanidade. É verdade ou não é? Eu consigo passear aqui, tá tranquilo aí, né? Entendeu? Vocês são os especialistas. Entendeu? Mas é porque eu gosto de estar mais próximo aqui nesse momento. Então, tem algumas fotos ali de algumas coisas. Eu queria que passasse para mim, por favor. Coloque lá desde a primeira foto. Essa foto aí, por exemplo, eu estou pregando dentro de um trem na Itália. Então, eu estava lá na Itália, pregando, fazendo um congresso. E aí, depois eu fui conhecer alguns lugares. Eu estava indo conhecer Roma. E aí, eu estou indo conhecer Roma. E dentro desse trem aí, eu estava lá quando a direção do Espírito, né? A ideia, faz um vídeo aqui, uma pregação para o seu canal no YouTube. Falei aqui. Chamei a moça que estava com a gente, falei, pega a câmera aí que você vai gravar uma pregação comigo. Aqui, pastor? Meio do trem aqui? Fala, aqui mesmo. E aí, combinamos como ia ser, ensaiei com ela direitinho, você vai ficar lá, no final do corredor, vai vir andando e tal. E eu comecei, irmão. Ela começou a filmar e eu abri a Bíblia dentro do trem e comecei. Boa tarde a todos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dizer para vocês que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez isso porque Ele te ama. E aí o pessoal olhando para mim, e ela veio com a câmera, e quando ela chegou perto de mim com a câmera, eu parei de falar aquelas pessoas que estavam no trem, e passei a falar as pessoas que estavam assistindo, que estariam assistindo posteriormente aquele vídeo. Eu falei, muito lindo isso, você se colocar de pé, dentro de um trem, e começar a pregar o Evangelho. Falei, isso seria maravilhoso se eu não estivesse na Itália, porque eu estou aqui falando em português e ninguém está entendendo nada. Porque o povo aqui fala italiano. Eu falei, mas eu estou fazendo isso para ilustrar que muitas pessoas estão pregando o Evangelho assim. Eles estão falando em português para um povo que só entende italiano. Então alguém disse assim, pregue o Evangelho, se for preciso use palavras. E eu complemento dizendo, e se for usar palavras, use de acordo com a linguagem de quem você quer alcançar. A quem você quer falar? Quando Jesus quis nos salvar, nos transformar, Ele desceu ao nosso nível e olhou nos nossos olhos como um homem. Então nós precisamos saber a quem nós queremos falar. Nós estamos aqui numa rede de jovens, nós estamos aqui num contexto de juventude, irmão. E por muito tempo eu vi pessoas querendo atrair jovens com a isca errada. É verdade ou não é? Sim ou não? Eu comecei a fazer algumas coisas, comecei a ser criticado como um líder de jovens, como pastor de jovens. Hoje eu pastorei igreja, mas continuo no contexto dos jovens, porque tenho feito conferências e congressos, e ministrando tanto assim, e muitos dos meus desafios, alcançando muitos jovens. Mas eu comecei a ser criticado, e uma das frases que eu usava era o seguinte: se me veres andando com minhocas, não pense que vou comê-las, eu estou apenas indo pescar. Porque quando você vai pescar, você não usa o que você gosta. Você usa o que o peixe gosta. Então o que o peixe gosta? É de funk? Vamos usar o funk, Jesus. Entendeu? Com o propósito certo. Amém ou não? Amém. Então esse entendimento que às vezes as pessoas não têm. Eu fiz um evento algumas vezes chamado Sótão do Rock. Aqui a gente tinha, não sei se ainda tem, mas tinha um porão do rock, né? O que é o porão do rock? É o rock que te leva para baixo. E eu fiz o sótão do rock, porque o sótão em cima eu falei, o rock que te leva para cima. Aí no meio lá com os roqueiros tudo lá no meio da roqueiragem toda, eu parei tudo e falei, olha, eu vim aqui dizer para vocês, roqueiro, que Jesus não quer mudar o seu estilo, Jesus quer dar propósito para o seu estilo. Jesus chama Pedro e diz assim, vem que eu vou fazer de você um pescador de homens. Mas Jesus chama Mateus, e ele não diz para Mateus, um coletor de impostos, funcionário público, vem que eu vou fazer de você um pescador. Porque Jesus estava falando a linguagem de Pedro. Ele está dizendo, eu não vou mudar o seu estilo, eu vou dar propósito para o seu estilo. Você é pescador? É isso que você sabe fazer? Agora você vai fazer com propósito. Eu tenho agonia, gente, daquele cara que ele era muito doido, quando ele serviu o diabo. Aí ele se converte e vira aquele crente chato.
É ou não é? Agora, irmão, ele tinha que usar essa loucura toda para Jesus. Aleluia. Ele era o cara descolado, ele era o cara massa, ele era o cara legal. E agora ele se converte, bota uma roupa de crente, uma bibliona embaixo do braço, e ele fica para todo lado com aquela pose de crente. Não, meu irmão, agora é para você ser estiloso, para você ser legal, descolado, santo, cheio do Espírito Santo para pescar. Então não se trata do que você gosta, fale a linguagem de quem você quer alcançar. Paulo disse assim, ó: para aqueles que estão debaixo da lei, eu fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja mais debaixo da lei. Para os que estão sem lei, eu fiz-me como se estivesse sem lei, embora eu não esteja sem lei, porque eu estou na lei de Cristo. E ele completa a sua fala dizendo assim, ó: eu fiz-me de todos, para com todos, para que de alguma forma eu possa salvar alguns. Paulo, pode aplaudir o Senhor. Paulo entendia tanto a sua missão que ele falou: o que for preciso fazer, eu vou fazer, obedecendo à direção de Deus. O cara era tão maluco que ele foi pregar num lugar com Timóteo. Ele vira para Timóteo e falou: Timóteo, o negócio é o seguinte, se você entrar comigo aqui nesse lugar, você que não é circuncidado, vai dar ruim. Então é o seguinte, Timóteo, baixa as calças que eu vou cortar. Eu não sei quem é mais doido, se é o Paulo ou é o Timóteo. Entendeu? Isso é uma direção de Deus insana para o cara obedecer, sim ou não? Ele precisava ser circuncidado? Não mais. Entendeu? Já tinha brigado por causa disso, né? Você está querendo circuncidar o povo? Aí agora ele está dizendo, agora é a hora de circuncidar. O que é isso? É alguém que está sintonizado com o Espírito Santo, irmão. Sabe o que é estar sintonizado com o Espírito Santo? É a gente não querer botar uma forminha dizendo é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Não, é a gente ter a liberdade de entender como que Deus está fazendo, porque o Espírito sopra onde quer, do jeito que Ele quer. Então tem hora que Ele manda, vai circuncidar, tem hora que Ele fala, agora eu não quero mais. Agora é outra coisa. Irmão, você não vê milagre repetido. Jesus vai fazer um milagre, ele cospe no chão, ele faz uma lama, ele passa no olho do cego. Ele faz isso com todo cego? Não. Sabe por quê? Ele está querendo dizer para mim e para você, não é que a gente tem que sair por aí cuspindo no chão. A religião faz isso. A religião é o seguinte, Deus fez de um jeito, aí agora tem que ser só desse jeito, em caixota, em garrafa, e só funciona se for assim. Só que Deus não cabe nas nossas caixas, não cabe nas nossas garrafas. Ele é criativo, Ele quer fazer cada hora de um jeito. E nós precisamos estar sintonizados. Eu falo que andar com o Senhor é andar com o Waze. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pelo Waze. Porque quando você coloca lá no GPS, que é uma tecnologia de posicionamento global, o GPS, essa tecnologia, ele consegue dizer para você qual é o caminho até um determinado lugar. Se eu colocar aqui agora, como que eu faço para chegar lá no Parque Shopping, ele vai me dizer qual é o caminho, sim ou não? Só que o Waze, ele não vai dizer só qual é o caminho. O Waze, ele sabe no momento, ele está fazendo a leitura do momento. Então talvez você até sabe qual é o caminho, só que ele vai te mandar por outro, porque ele sabe que tem um engarrafamento, ou porque tem um acidente. É assim ou não é? Claro que o Espírito Santo é infinitamente mais preciso, mas eu estou dando um exemplo para você entender que ser guiado pelo Espírito Santo é uma direção para agora. Ei, o maná de ontem não serve para hoje. Ontem Deus mandou eu fazer isso, e hoje Deus mandou você fazer o quê? Atualiza. Então isso é atualização. É você entender a quem você quer falar, qual a linguagem que você vai usar. Aí eu comecei a fazia festa de reggae. O pessoal falava, pastor, você gostava de reggae antes? Eu falei, nunca gostei na minha vida. Falei, mas eu tenho uns peixes ali que gostam dessa comida. Aí estava lá cheio de regueiro. E eu fiz-me de regueiro para ganhar os regueiros. E se salvei um, já valeu a pena. Paulo falou, fiz-me de todos para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Não são todos, alguns. Se alguém foi salvo, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Entendeu? Eu não fui sempre assim não, irmão. Eu era religioso. A primeira vez para botar luz colorida na igreja. Eu, né, criado naquelas igrejas que não podia nem ver TV, não podia usar bermuda. Eu achei que era por isso que quebrava. Não é não. Aí eu chego lá e o meu pastor falou, bora fazer uma festa de música eletrônica aí para os jovens com um jogo de luz. Eu falei, não. Como assim, pastor? Que absurdo.
E graças a Deus que eu tive um pastor que foi me quebrando ali no começo. Quebrou minha religiosidade, quebrou até demais, irmão. Quebrou até demais, graças a Deus por isso. Criatividade é você estar sintonizado ao Espírito. Irmão, não é fazer o que está na moda, não é fazer o que está legal, não é fazer o que a fulano está fazendo, o que a igreja tal está fazendo, não. É fazer o que Deus mandou você fazer. E às vezes isso vai parecer insanidade, na maioria das vezes vai parecer loucura. Na maioria das vezes vai parecer loucura. Passa para mim aí, senão eu só fico na primeira foto aqui, ó. Se eu botei uma lâmpada na cabeça para falar sobre ideias, né? No meio da mensagem eu tirei a lâmpada incandescente, troquei por uma lâmpada de LED para dizer que Deus, precisamos atualizar. Fale para alguém perto de você, você é luz do mundo, mas é luz de LED. Atualizado. Pode passar. Aí esse aí é o pastor Banguela, escorreguei no banheiro, caí com a cara no chão, quebrei os dentes da frente. Em vez de murmurar, reclamar, ouvi a direção de Deus, fui lá e gravei uma pregação pro meu canal do YouTube do pastor Banguela. Tá lá no YouTube, você pode acessar. Porque normalmente a gente faz o quê? Reclama, murmura, vai pro Facebook se lamentar. O que eu fiz? Falei, vou fazer uma pregação. Gravei uma pregação para edificar a vida das pessoas, obedecendo a direção de Deus nas pequenas coisas. Fala comigo, é nas pequenas coisas. Pode passar. Esse aí lá no Amazonas, em Manaus, no Encontro das Águas. Lá tem um lugar que o Rio Negro e o Rio Solimões são dois rios que andam lado a lado, mas não se misturam. E aí ele leva você até lá e ele explica por que aqueles rios, né, você vê a diferença nítida de um para o outro. Você coloca a mão, um é quente, o outro é gelado. E ele explica por que aqueles rios não se misturam. Porque as suas propriedades são diferentes. A velocidade é diferente, a temperatura é diferente, a densidade é diferente. Por isso as águas não se misturam. Eu fiz essa pregação, águas diferentes não se misturam. Para dizer que nós como cristãos, nós estamos andando lado a lado com esse mundo. Deus não nos tira do mundo, nós andamos lado a lado com esse mundo. Mas nós não nos misturamos porque as nossas propriedades são diferentes, são do céu. Pode passar. Esse eu gravei lá no McDonald's do Park Shopping, comendo Subway. Comprei o meu Subway, entrei dentro do McDonald's e falei, hoje eu estou aqui no McDonald's, onde está todo mundo comendo McDonald's, mas apesar disso eu estou comendo Subway. Por quê? Para ilustrar para você que isso é ser um cristão. Você está todo no mundo, onde está todo mundo comendo o que está todo mundo comendo. É o que aí? Diferente entre é diferente entre normais, é isso aí. Você está no mundo onde está todo mundo comendo o que está todo mundo comendo, ou quem está todo mundo comendo, entendedores entenderão? Né? Mas apesar disso, o seu alimento é diferente. A sua música é diferente. Os livros que você lê são diferentes. As suas conversas, a sua linguagem é diferente. O que você assiste é diferente. Apesar de estar nesse mundo, o seu alimento é diferente. Amém? Então você vê que são pequenas, né? Isso aí eu gravei no elevador, para falar do crente elevador. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Você é um crente elevador. Hoje eu profetizo que vai quebrar lá em cima, você não vai descer mais em nome de Jesus. Bispo Júnior está dizendo que aqui não tem. Em nome de Jesus não tem crente elevador aqui, todo mundo aqui é das alturas. Pode passar. Esse eu gravei no salão, enquanto esperava a esposa por umas 3 horas, mais ou menos, eu gravei uma mensagem, eu escolhi esperar. Para falar sobre a importância de esperar quando você é solteiro. É um treinamento para algo que você vai precisar muito quando você casar. Né, Paulo? E Rosiane aí. A gente veio para cá, meu discípulo lá, a esposa ficou no carro maquiando, irmão. 2000 anos depois, vem a Rosiane. Pode passar, por favor. Esse aí eu gravei no Gandhi, lá do lado do Ibirapuera, em São Paulo, tem essa estátua do Gandhi. Eu encontrei o Gandhi, na hora eu lembrei de algo que eu tinha lido, e o Espírito Santo, oportunidade de gravar uma mensagem sobre isso. E eu aproveitei o Gandhi, porque o Gandhi é uma figura histórica, humanitária, respeitada pela humanidade. Só que o Gandhi disse algo certa vez. Ele disse assim, eu seria cristão se não fosse os cristãos. E eu aproveitei a oportunidade que eu encontrei para dizer, me desculpe Gandhi, mas eu preciso dizer que eu sou cristão, apesar dos cristãos, porque eu não sou por causa das pessoas, eu sou por causa de Jesus. Eu quero dizer para você que algum tempo depois, eu estava
Eu recebi um e-mail com um testemunho, uma mensagem com um testemunho de uma pessoa que estava no YouTube procurando um vídeo sobre Gandhi, encontrou esse vídeo e se converteu através desse vídeo. Quando você obedece à direção de Deus e faz aquilo que Deus mandou você fazer, ainda que seja algo que pareça tão simples, isso vai mudar a vida de alguém. Fale para a pessoa que está do seu lado: perceber, obedecer à voz de Deus, ouvir e obedecer à direção de Deus, agir, trabalho, ação, fazer alguma coisa. Com o quê? Com o que você tiver. Deus não está esperando você ter algo que você nunca teve para você fazer o que você nunca fez. Eu vim aqui da outra vez e eu disse: pare de achar que você precisa de algo que você não tem ainda para fazer o que você nunca fez. Faça o que você nunca fez com aquilo que você tem hoje, e Deus vai te levar para o seu próximo nível. E eu falei aqui que não foi com a armadura de Saul que Davi venceu Golias. Foi com o que ele tinha, com o que ele sabia usar. É o que você tem hoje. O que você tem hoje? Você tem um celular. Quantos tem um celular? Seu celular tem câmera, aleluia. Eu quero dizer para você que a câmera do seu celular é melhor do que a câmera que foram feitos muitos filmes de antigamente. Hoje ela está no seu celular. Ou seja, você tem uma ferramenta poderosa para transformar a vida de pessoas. Ah, pastor, mas eu fiz o meu vídeo e eu coloquei lá e deu 10 visualizações. Glória a Deus, teve 10 pessoas que foram edificadas. E se uma só foi edificada, já valeu a pena. Lembre-se que nada começa grande. Um dia eu entrei dentro de um supermercado com uma câmera emprestada, há 11 anos atrás, lá no Gama, Super Maia. Nem o mercado não existe mais. Entrei dentro do Super Maia com uma câmera emprestada e gravei um vídeo, uma pregação chamada Top of Mind, onde eu mostrava os produtos. Alguns anos depois está lá meu vídeo no YouTube. Já estava desatualizado, irmão, porque os preços já estavam lá, manteiga de R$8. Quem dera que a manteiga fosse R$8. Entendeu? E aí está lá no YouTube. Aí um dia eu recebo um e-mail de um cara dizendo assim: eu trabalho há mais de 20 anos com o prêmio Top of Mind. Eu nunca vi alguém falar do prêmio Top of Mind de uma forma tão legal como você falou nesse vídeo. Eu queria permissão para usar o seu vídeo. Aí começou a usar na página deles do prêmio Top of Mind. Aí eu falei: tem que voltar a pregar isso. Aí um dia eu estou lá em Manaus pregando, e o apóstolo até falou: eu tenho uma reunião aqui, uma célula dos empresários, eu queria que você ministrasse para eles, numa célula dos empresários. Falei: o que eu vou pregar para esses empresários? Eu lembrei: Top of Mind, o vídeo que eu fiz lá no supermercado. Corri no mercado, ação. Peguei os produtos, comprei os produtos, corri para a célula e ministrei Top of Mind na célula. Uma célula. Tinha 20 pessoas. Preguei Top of Mind na célula com o que eu tinha naquele momento. Tinha feito o vídeo com o que eu tinha, que eu nem tinha, que era a câmera emprestada, mas eu tinha um contato com a pessoa. Né? É a mulher das vasilhas que o profeta diz: vai, busque as vasilhas. Ela não tinha as vasilhas, mas ela tinha contato com as amigas, porque senão as amigas não iam emprestar as vasilhas. Ainda mais se fosse Tupperware. Entendeu? Então alguma coisa você tem. Ah, eu não tenho, mas você conhece alguém que tem. Então você pode usar isso como uma oportunidade para fazer. Eu fui lá, comprei os produtos, ministrei Top of Mind na cela. Quando eu terminei de ministrar, o apóstolo Teté falou para mim assim: eu tenho um seminário chamado Jeová Jireh. Nunca nem tinha ido no Jeová Jireh. Falou: eu tenho um seminário chamado Jeová Jireh, que eu faço aqui em Manaus a cada 2 meses praticamente, e faço no Brasil todo, em vários lugares, e eu quero que você ministre essa palavra em todos os seminários Jeová Jireh. Isso foi em janeiro do ano passado. De lá para cá eu já fui mais de 10 Jeová Jireh, irmão. Eu ia às vezes viajar, eles compraram minhas passagens, às vezes ficar R$3.000 de passagem, para eu ir lá pregar uma mensagem de 1 hora. Porque um dia eu usei o que eu não tinha, o pouco que eu tinha, para fazer alguma coisa. O que você precisa? Ouvir a voz de Deus, obedecer a direção e fazer. Faça alguma coisa. Já estão gravando? Gravem. Sabe por quê, irmão? Nunca foi tão fácil gravar. Antigamente o cara tinha que ir para um estúdio, o CD tinha que ser prensado lá na Zona Franca de Manaus, ele tinha que imprimir, e tinha que fazer o CD, aí ele tinha que sair vendendo o CD, com aquela mala cheia de CD. Hoje não, hoje você grava uma música e você coloca. É verdade ou não é? É o Alessandro Vilas Boas, como eu já falei várias vezes, devo ter falado aqui também, que entra para dentro do quarto dele com um celular e o violão,
E ele canta: eu quero conhecer Jesus. Daqui a pouco o Brasil inteiro está cantando a música dele. Ele fez com pouco que ele tinha. E daqui a pouco você vê a Bethel Church ministrando a música do Alessandro Vilas Boas. Entra lá e digita Bethel e Yeshua, e você vai ver eles cantando a música os Estados Unidos cantando uma música do Brasil. Entendeu? Só o refrão, mas você vê que normalmente era o contrário, né? Agora eles estão cantando a música do Brasil. E um cara que entrou para um quarto com um celular e fez com pouco que ele tinha. Você tem alguma coisa que você pode usar. A única coisa que você não pode é ficar parado. Está aqui o livro Velho Homem. Uma menina daqui de Samambaia, 19 anos de idade. Um desafio que eu faço de escrever o seu livro em 42 dias. Ela entrou no desafio. Na categoria Prêmio Escritor Insano. Que é uma categoria onde o melhor livro a gente imprime, a gente lança. E aí ela escreveu esse livro. E aí ela com outros 10 que escreveram os seus livros. Vários jurados do Brasil leram os livros. E o livro dela foi votado o melhor. E o livro dela foi escrito. Foi publicado. E tem transformado a vida de pessoas. Sabe por quê? Porque ela decidiu agir. Tem gente que está dizendo: o dia que eu escrevo. Não, irmão, faça o que você tem agora. Depois você vai fazer a nova versão. Você vai atualizar. Tudo se atualiza, menos a Bíblia. Né? Tudo. O feito é melhor do que o perfeito. Diga comigo, o feito é melhor do que o perfeito. Pode passar para mim aí, ó. A pessoa se converteu com esse vídeo. Esse eu gravei lá no São Luís, lá na fábrica do Guaraná Jesus. Jesus é tão top, que até o Guaraná Jesus lá no Maranhão estava vendendo mais que a Coca-Cola. A Coca-Cola teve que comprar o Guaraná Jesus. Porque Jesus é demais. Aí eu fiz essa brincadeira, fui criticado como sempre, pode passar. Esse aí eu fiz lá no Lago Negro, que é um cartão postal da Serra Gaúcha. Lá em Gramado, um dos lugares mais lindos da Serra Gaúcha. Esse lugar é um bosque que foi devastado por um incêndio e eles foram lá. Alguém visionário irrigou, decidiu fazer uma irrigação depois daquele incêndio que devastou aquele bosque. E ali, então, ele fez o Lago Negro, se tornou um dos maiores cartões postais da região. Eu aproveitei a oportunidade para fazer uma mensagem e dizer que é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele pega os nossos acidentes, Ele pega as nossas atrocidades e Ele transforma isso num cartão postal que vai glorificar o nome dEle. Pode passar. Esse eu gravei na Praia do Futuro, lá em Fortaleza. É uma das muitas praias que tem, onde, como lá e como a maioria das praias, você está sentado 10 minutos ali na sua barraquinha e você é visitado por 327 vendedores de praia. Sim ou não? E eles vêm tentando te vender, e eles fazem pirueta, eles encenam teatro, eles cantam música, eles são criativos. E é verdade ou não é? E aquilo me impactou, porque eu vi a paixão com que aquelas pessoas faziam aquilo. E eu falei assim: quem dera nós pregássemos o evangelho, como essas pessoas estão vendendo os seus produtos aqui. Com essa devoção, com essa paixão. Pode passar. Eu sou impactado por pessoas que fazem as coisas apaixonadamente. Isso é do desafio 42 dias. Aí Deus nos deu essa direção. Estou falando aqui sobre você obedecer a direção de Deus. Há 11 anos atrás, alguém disse para mim: nós precisamos fazer alguma coisa para os jovens ler mais a Bíblia. Eu falei: não adianta eu chegar e dizer assim: galera, precisamos ler mais a Bíblia. Beleza, pastor, vamos ler mais a Bíblia. Falei: não, já sei como é que funciona. É o seguinte, eu tenho um desafio para você. Eu desafio você a ler a Bíblia toda em 42 dias, junto comigo. Junto comigo, porque você só não desafia não, você vai junto. Falei: vou dar uma camisa para quem vencer. Eu venci o desafio, eu li a Bíblia toda em 42 dias. Começou com menos de 100 pessoas na minha igreja aqui no Gama. 43 vencedores, 42 mais um, eu mais 42. Vencedores. Entendeu? No ano seguinte, já tinha uma galerinha a mais. No terceiro ano, irmão, eu falando isso com Deus, eu falei: Deus, quando o Senhor quer fazer, impulsionar o negócio é o Senhor. Gente, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Eu estou falando de 2011, final de 2011. Só tinha Orkut. O Facebook estava começando e as pessoas ainda não usavam em massa. E o Orkut não era aquela coisa que até a vovó tem, né? Que hoje em dia até a vovó tem, né? Orkut era uns que tinham. Na época eu fiz um vídeo lá na Bíblia que tem na praça ali no setor central do Gama, que foi o meu pai que fez aquele monumento da Bíblia. Eu gravei um vídeo lá.
desafiando as pessoas a lerem a Bíblia em 42 dias. Começaram a postar em alguns blogs, eu não sei como. Eu sei que eu tive 6.500 inscritos para lerem a Bíblia toda em 42 dias. E aí eu tinha um problema gigantesco. Na época eu não cobrava inscrição, era gratuito. E eu olhei e falei, como que eu vou dar camiseta para todo mundo? No final do desafio, mais de 800 pessoas venceram o desafio. Só as camisas, na época, ficou R$12 mil de camisas. Eu dei uma parte em dinheiro que eu consegui levantar e eu dividi R$8 mil em 10 cheques de 800. Eu passei o ano inteiro pagando as camisas. E Deus proveu. Porque quando você tem a ideia e você decide fazer, para onde Ele aponta, Ele paga a conta. Decida fazer e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E assim foi. E tem sido, e o desafio tem crescido. Hoje a gente cobra uma taxa de inscrição para nos ajudar nessa organização, porque é muita coisa. Hoje eu faço muitos desafios o ano inteiro. Esse ano eu já mandei mais de 1.000 prêmios. Eu estou aqui com um rapaz que me ajuda a embalar as coisas ali. Entendeu? Já mandamos mais de 1.000 prêmios esse ano dos nossos desafios. E às vezes eu olho e falo, como que isso acontece? Ele me ajuda a embalar, mas a maioria, eu respondo os e-mails, eu crio os cronogramas, eu faço as artes, e eu ainda leio a Bíblia junto, faço o desafio junto com a galera. Aí o pessoal me manda assim, parabéns para a sua equipe. Aí eu fico rindo, sabe de nada, inocente. Eu mesmo, entendeu? Mas eu sei de uma coisa, Deus vai conectando, Deus vai fazendo, aí levanta um aqui, lá não sei de onde que vai ajudar, pastor vai ajudar a entregar aqui, pastor. E aí Deus vai fazendo e a coisa acontece. Quando eu olho e falo, meu Deus, às vezes eu chego num lugar que eu, de repente chega uma pessoa, eu venci seu desafio, a camisa. Esses dias o cara entrou em contato comigo dos Estados Unidos, eu nem lembrar como é que essa camisa chegou nos Estados Unidos, não lembro nem de ter mandado camisa para os Estados Unidos. Foi o anjo que levou. Não fale para alguém perto de você, faça alguma coisa. Pode passar, por favor. Tem que correr aqui, né? Aí a gente vai ter o que eu falei de 72 dias, tá? Eu coloquei aqui como eu estou falando do desafio. Você pode se alistar, as inscrições estão abertas para esse exército. Essa vai ser a camiseta, né? Missão dada, missão cumprida. A Bíblia toda em 72 dias. Os últimos 72 dias desse ano, você se inscreve pelo site da Rede Insana. E eu quero entregar a sua camiseta no ano que vem, de vencer esse desafio. Ah, não li a Bíblia toda esse ano. Não tem problema, você tem a oportunidade de ler ainda no desafio 72 dias. Pastor, quanto tempo eu vou precisar de leitura, mais ou menos? No desafio de 72 dias, você vai precisar aí de 1h30, 2 horas no máximo, de oração e leitura por dia. É muita coisa? É não. Você gasta isso com Facebook, você gasta isso com Instagram, você gasta isso vendo a vida dos outros, você gasta isso vendo a história dos outros, que não muda a sua vida. Quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso ler mais livros. Porque a gente gasta esse tempo com outras coisas. Pode passar, por favor. Ali, ó, aí são os atos insanos. Aí Deus deu a direção. Vão ler a Bíblia nos lugares onde as pessoas fazem tudo menos ler a Bíblia. Esse é o calçadão na entrada do Gama. Botei os tambores, botei a galera para ler a Bíblia. Pode passar. Esse aí foi no aeroporto aqui de Brasília, mais de 50 jovens, um do lado do outro, lendo a Bíblia, né? Foi impactante demais esse dia. Pode passar. Nesse dia mesmo, no meio do aeroporto, a gente pegou a bandeira do Brasil, fizemos um ato profético, obedecendo a direção de Deus com as Bíblias, clamando pelo Brasil. Pode passar. Esse aí foi no Taguatinga Shopping, enchemos de jovens lá, a praça de alimentação do Taguatinga Shopping, todo mundo lendo a Bíblia. O povo passava lá, mas o que esse povo está comendo aí? A Bíblia. Todo mundo lendo a Bíblia. Eu falei, pede pelo menos uma água por mesa, porque aí vocês estão consumindo, eles não vão poder expulsar a gente. Entendeu? Pode passar. Esse aí dentro do supermercado, né? Então botei lá no Gama, mais de 100 jovens dentro do supermercado lendo a Bíblia. Então ficou cada um lendo a Bíblia num ponto. A pessoa ia com o carrinho, olhava uma pessoa lendo a Bíblia aqui, virava outra pessoa lendo a Bíblia aqui. Ela falou, meu Deus, a Bíblia está me perseguindo. Isso o quê? Obedecendo a direção de Deus. É ato profético, é demarcação de território, é um ato de amor pela palavra de Deus. É uma declaração pública do livro que está sobre todo o livro, a palavra do Eterno. Isso tem um poder incrível. Em todos esses lugares eu recebi testemunho de pessoas que me procuraram testemunhando, gente chorando, dizendo, meu Deus, quando vocês estavam lendo a Bíblia, era um negócio assim, uma áurea, uma energia positiva. Eu falei, é o Espírito Santo, é o autor da Bíblia que está aqui, porque a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Então quando você lê a Bíblia, o autor está com você. Olha que coisa insana. Pode passar. Aí vários lugares, pode passar. Esse aí foi no Parque Shopping, lá naquela praça central do Parque Shopping, pode passar. Esse aí foi no Pier 21. Quase todos os shoppings de Brasília a gente fez. Conjunto Nacional, pode passar.
Esse aí foi lá no Gama também, em cima dos tambores, no dia da Bíblia, pode passar. Aí o pessoal fazendo pelo Brasil, aí tem várias fotos de vários lugares do Brasil, né, dentro dos desafios, a galera fazendo os atos de lerem em várias praças, supermercados, praias. Pode passando aí as fotos, aí Curitiba, Teresópolis, São Luís do Maranhão. Isso aí é um dos maiores shoppings lá no Rio Anil, lá também em São Luís, pode passar. Esse aí São Paulo, esse aí Guarulhos, esse aí é São Luís, na litorânea, na beira da praia, pode passar. Esse aí Manaus, dentro do shopping. Esse aí lá no Pará, Salinópolis, no Pará. Esse aí lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, várias pessoas. Esse aí na fila do Caixa Eletrônica, irmão, lá em Manaus. Esse aí no Mangal das Garças, em Belém, um ponto turístico lá de Belém, pode passar. Esse aí em Manaus, no Teatro Municipal. Né? Então, tem muitos lugares aí que a galera já fez. Eu separei algumas fotos. Pode passar, qual o próximo? Esse aí é o desafio que eu me desafiei também, além de ler a Bíblia toda, ler pelo menos 42 livros no ano. Então esse é o desafio Leitor Insano, que é o desafio que eu faço de 33 a 42 livros no ano. Eu era um líder, um pastor que lia 3 livros por ano no máximo. E essa é a média. Essa é a média. E um dia eu falei, eu decido mudar isso. Fala comigo assim, decisão. Hoje eu vim aqui desafiar você a decidir sair do nível que você está. Quem é responsável por isso? Não é o seu pastor, irmão, não é o seu líder. Ei, eu não tive um pastor que botou o dedo na minha cara e falou, eu quero que você leia a Bíblia toda, todo ano, várias vezes. Eu quero que você... Não, eu não tive um pastor que botou o dedo na minha cara e disse assim, ó, você tem que ler mais, irmão. Foi eu que olhei e falei, eu quero fazer isso. Eu tive, né? Ele está dizendo, eu tive. Bem-aventurado. Mas é uma decisão. É impossível, irmão, você ler um livro e permanecer a mesma pessoa. É impossível você ler 33 livros no ano e você ser a mesma pessoa. A sua mente expande. Ela cresce. Não tem como você ser o mesmo. A leitura transforma. Quando eu decidi isso, eu passei de alguém que lia 3 livros por ano para alguém que em 8 anos li mais de 400 livros. Eu chegava na casa do povo e eu via as bibliotecas, né, cheio de livros. Eu falava, um dia eu quero ter a minha biblioteca. Mas eu não quero ter essas bibliotecas que tem um monte de livro lá que a pessoa nunca leu. Falei, não, eu quero ter a minha biblioteca e saber, a grande maioria desses livros eu li. Você chega na minha casa, tem minha coleção de Bíblia lá, umas 12, 13 Bíblias. Todas foram lidas completamente. Porque eu decidi. Não é porque eu sou bom não, irmão, é porque eu sou ruim mesmo, aí eu preciso dessas coisas. É porque eu preciso, todos os dias, me desafiar a ser melhor. Obedecer à direção de Deus. Pode passar. Esse aí foi um ato insano, lá na entrada do Gama, virou um point lá na época da galera. Estou falando aqui sobre obedecer à direção de Deus. Virou point, a galera estava indo para lá se drogar, os carros estacionavam ali naquele lugar que a galera faz atividade física e virou point lá. Toda semana tinha 2, 3 dias que estava lá a galera virando a noite lá. E eu passava lá, na época ainda como líder de jovens, indignado com aquilo. O Espírito Santo falou para mim, não adianta só indignar. Fale para alguém perto do seu lado, não adianta só ficar indignado. Você tem que fazer alguma coisa. Eu falei, o que eu vou fazer, Espírito Santo? Ele falou, faz um ato profético aqui. Levanta um altar de adoração nesse lugar. Faz um culto aqui. Peguei o trio elétrico, botei a faixa na entrada lá estirada para todo mundo que entrava. A juventude do Gama pertence a Jesus. Peguei óleo e a gente tacou óleo lá para todo lado e começamos a profetizar. Obedecendo a direção de Deus. Sabe o que aconteceu? Acabou o inferninho da galera. Fechei. Lá em Timon, no Maranhão, é um dos testemunhos mais lindos que a gente tinha. Timon, interior do Maranhão, tem a divisa do Piauí com o Maranhão ali. Teresina, Timon. Tem uma ponte que divulga. Aí eu vou pregar muito lá. E o pessoal, no desafio de ler a Bíblia nos lugares, tinha uma casa noturna lá que muitos jovens estavam se perdendo naquela casa noturna. Era uma boatezona que estava bombando. E quando estava com aquela boate bombando lá, eles falaram, aí chegou o desafio, faça o ato insano em algum lugar, vai ler a Bíblia em algum lugar assim na sua cidade. Aí eles foram para onde? Para frente dessa boate. Não foi nem para a hora que estava funcionando, de dia. Colocaram 100 jovens assim, lendo a Bíblia, profetizando na juventude da cidade. Irmão, sabe o que aconteceu com a boate? Fechou. Fechou. E o pastor de lá falou para mim, pastor, nunca mais eles conseguiram abrir nada que desse certo naquele lugar. Toda vez que eles tentam abrir alguma casa de festa, casa de show, não funciona. É uma das... Eu falei, tem que ser igreja.
Mas sabe o que é isso? Obedecer à direção de Deus. Fala comigo, obedecer à direção de Deus. Pode passar, tem mais. Esses aí são alguns cultos temáticos, né? Esse aí eu botei a placa IML na frente da igreja, cobri a placa, escrevi IML, me vesti de médico legista e falei, hoje eu estou aqui com vocês no IML, convidei vocês para entrar no IML fictício, para que você não acabe de verdade na gaveta de IML, porque o salário do pecado é a morte. Se você continuar nesse caminho, o seu destino é a gaveta do IML. Então Deus te trouxe ao IML fictício para dizer que você não precisa acabar nele, se você decidir hoje pela vida. E foi uma noite de salvação. Obedecer à direção de Deus. Pode passar, esse é o Chaves pregando, irmão. Deus mandou eu me vestir de Chaves. Está ali o Paulo que entrou nesse dia, ficou escandalizado com Chaves e está comigo até hoje, meu discípulo. Ficou escandalizado de ver o pastor de Chaves, mas quando ele ouviu a mensagem, ele entendeu o propósito, aí ele está comigo até hoje. Mas esse cara aqui era um cara, quando eu preguei essa mensagem a primeira vez, ele ainda estava vivo, ninguém conhecia ele pelo nome dele. Porque depois de 42 anos de idade, quando ele começou a vestir de Chaves, ele tinha 42 anos de idade. Ele começou a se vestir de tanta força desse personagem que ninguém mais lembrava dele de outra coisa. Sabe por quê? Porque ele vestiu a camisa do seu propósito. Isso tem no mínimo que dar um tapa na nossa cara. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está fazendo loucura por tantas coisas que são temporárias e passageiras. E nós às vezes não temos coragem de fazer algo por aquilo que é eterno. O que você está disposto a fazer para obedecer à direção de Deus? Se Deus mandar você se vestir de palhaço, como diz o Judson de Oliveira. Se Deus mandar você vestir de Chaves, como Ele mandou eu vestir. Falei, Senhor, não posso só falar de Chaves. Ele falou, aí não tem graça. Você tem que se vestir para falar sobre vestir a camisa. As pessoas vestem a camisa do time de futebol. É assim ou não é? O cara tem coragem de vir para a igreja com a camisa do time. Espero que não tenha ninguém aqui. Do Vasco ainda. É assim ou não é? Tem coragem. Eu não estou falando contra isso não, irmão. Eu estou dizendo que essas pessoas às vezes são tão apaixonadas. Fazem com tanta devoção. Você pega o Christian Bale, o cara emagreceu 40 quilos para fazer o personagem de um filme chamado O Maquinista. Em poucas semanas ele perdeu 40 quilos para poder fazer um personagem de um filme. Pouco depois disso ele foi fazer o Batman e ele tinha que estar bombado. E sabe como ele estava? Bombado. Por quê? Pelo propósito ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Nós precisamos no mínimo olhar e dizer, o que você está disposto a fazer? Ei, irmão, Deus mandou vestir de Chaves, isso é fichinha. Deus mandou Oséias casar com uma mulher adúltera para ele ser traído por ela e saber o que era que Deus sentia. Glória a Deus que não foi comigo. Qual é o chamado do cara? Ser corno por amor a Deus. É o Oséias. Deus mandou o profeta Ezequiel passar 430 dias comendo uma comida cozida com cocô. Ezequiel capítulo 4, vai ler lá. 430 dias comendo uma comida cozida com cocô. Ezequiel falou, nunca entrou nada impuro na minha boca. Deus falou, tá bom, não precisa ser de gente não, pode ser de animal. Menos mal. Deus mandou Isaías passar 3 anos pregando pelado. Entendeu? E Jeremias, irmão, tanto que aquele cara sofreu. Deus está mandando você fazer o quê? Ir para uma praça, começar a pregar e você está achando isso difícil? Entendeu? Nós precisamos estar dispostos a fazer o que for preciso. Minha esposa também pregou vestida de Chiquinha. Olha lá, minha esposa e minha filha. Porque Maria Antonieta Delas Neves, a atriz que faz o papel da Chiquinha, ela tem mais de 65 anos de idade. E sabe o que ela faz com mais de 65 anos de idade? Ela se veste até hoje de Chiquinha. E se apresenta como Chiquinha. Pelo propósito dela. Por aquilo que ela entende que é o propósito dela. E nem é por algo que é eterno, como eu e você temos consciência. Ai, estou velho demais para isso. Irmão, tá lá Madonna até hoje, irmão. Um zumbi dançando. Você vai ver essa galera, você fica de cara com o que eles são capazes de fazer. Sabe pelo quê? Pela fama, pelo dinheiro, pela carreira, por um propósito terreno. Fale para alguém perto de você, faça loucuras. Vai valer a pena. Fala, criatividade é obedecer
as loucuras de Deus. Vai parecer loucura. Sim ou não? Pode passar, tem mais aí? Esse aí é os fora da lei. A gente transformou o culto num faroeste para falar sobre lei e graça, né? Os fora da lei. E aí falei se nós estamos fora da lei, né? Ou se nós estamos com a lei gravada dentro de nós, como Jeremias disse que estaria. Pode passar. Esse aí eu gravei preso para falar sobre os cristãos perseguidos. Então foi o culto inteiro, eu passei na cadeia. E aí depois, na hora da pregação, eu preguei de dentro dessa cadeia que a gente construiu para falar sobre cristãos perseguidos. E sobre Paulo que escreve aos Filipenses preso. E é considerada essa a carta, a epístola da alegria. Porque ele estava preso, mas ele manifestou a alegria de saber que ele estava passando aquilo por causa de Jesus. Pode passar. Esse aí é o Lanterna Verde. Está lá no YouTube essa pregação. Então Lanterna Verde, ao contrário do que tentaram dizer por aí, é macho, né? Tá aí. E aí eu falo sobre algumas semelhanças do nosso chamado com esse exemplo do Lanterna Verde. Pode passar. Esse aí foi o 200 prepúcios, né? Que eu falei sobre Davi, que era cabra macho, que Davi é desafiado por Saul a entregar 100 prepúcios de filisteu para casar com a filha de Saul. Davi vai lá e entrega 200. Entendeu? E eu falei nesse dia aí, eu falei, você está pensando que ele chegou lá no filisteu e disse, por favor, abaixe suas calças que eu quero pegar o seu prepúcio? Não, irmão, ele teve que matar mais de 200 para conseguir entregar aqueles. Entendeu? Você está entendendo? Isso era um cara valente para casar com a mulher. Hoje em dia, o cara tem que orar um mês. Ai, pastor, precisa disso tudo. Entendeu? Eu tenho um discípulo, domingo depois do culto a gente saiu para comer, eu estava rindo com ele sobre isso. Eu falei, eu fico contando seu testemunho. Que ele começou a gostar da menina na igreja, ele chegou para os pais dela virou e falou para ela, não, eu só quero, minha filha só vai casar se você estiver ganhando muito dinheiro. Você é o quê? E ele trabalhava de carregar chapa de madeira na casa do marceneiro lá no Gama. Aí ele falou, ah é? Então tá bom. Meu irmão, virou empresário, hoje tem uma loja de carro, ganha dinheiro, foi aniversário dela agora, sabe o que ele deu? Um carro. Entendeu? Presente da esposa no casamento, no aniversário de casamento dela. Um carro. Entendeu? É simples assim. Por quê? Porque foi guerreiro. Entendeu? Então a gente precisa pregar isso para essa galera que esses homens sensíveis demais. Imagina o cara lá na hora de arrancar o prepúcio. Ai, eu que não vou pegar nisso, nojento. Sacode um homem perto de você para ir falando, é para você esse recado. Pode passar. E esse é o Batman. Esse é o meu preferido, né? O Batman era o herói da minha infância. Esses dias eu estava walking, pray, andando com Deus, fazendo a caminhada, conversando com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me lembrou de algo. Quando eu estudava, eu tive uma professora que ela disse assim uma vez para os meus pais. Eu era menino e ela chamou os meus pais na escola. Ela disse assim, o Ivan, ele é um menino que pega as coisas no ar. E o Espírito Santo me fez lembrar que isso era uma palavra profética. Sabe o que é pegar as coisas no ar? É pegar as coisas no Espírito. Eu já estava profetizando. Ser criativo nada mais é do que pegar as coisas no ar. É pegar as coisas do Espírito, nas regiões celestiais e trazer. Então desde menino eu sempre gostei do Batman. E aí eu falei, aí um dia Deus falou comigo, você vai pregar vestido de Batman. Mais uma vez você vai falar sobre entrega. Então você não vai só falar do Batman, você vai se vestir de Batman. Por quê? Porque o Bruce Wayne era o cara traumatizado, órfão, perdeu os pais muito novo, assassinados na frente dele. Sim ou não? Caiu numa caverna, foi atacado por vários morcegos e ficou com trauma de morcegos, medo do escuro. Aí agora ele usa os seus medos para transformar isso na sua maior arma, para salvar vidas. E ele se torna um herói. Salva vidas. Eu falei nesse dia, você tem 3 escolhas diante daquilo que aconteceu com você. Porque todos nós fomos traumatizados em algum nível, sim ou não?
Irmão, não tem ninguém que não foi traumatizado na vida. Eu costumo dizer que as pessoas já nascem traumatizadas. Você está na barriga da sua mãe, está tudo lindo, de repente você é expulso de lá, já nasceu sendo expulso. É ou não é? Aí leva um tapa para chorar, para ver se está alguns arrancados. Minha irmã foi ganhar neném aqui no Hospital de Santa Maria. Foi ganhar neném, deixaram ela no corredor esperando. Daqui a pouco a menina caiu no chão, no corredor do hospital. Então já nasce traumatizado. Todo mundo foi traumatizado em algum ponto. Ou porque não teve o pai, ou porque teve um pai que não fez o que devia fazer, ou porque teve um pai que fez demais, ou porque, enfim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e olhe para alguém que é traumatizado. Olha aí para ela, ver se ela tem cara de traumatizado. E sabe qual é um problema que a gente tem, irmão? De menosprezar a dor dos outros. A gente ouve a dor da pessoa e fala, isso aí é fichinha. Para você. Cada um que passou sabe o que passou. E o quanto doeu. O ponto é, o que você vai fazer com a sua dor? O que você vai fazer com o seu trauma? Você tem 3 escolhas. Você pode ser uma vítima. Sabe o que é a vítima? É a pessoa que vai passar a vida lamentando. É o coitado. Sabe aquela pessoa que foi abusada e parece que continua sendo abusada até hoje? Que a vida dela diz assim, é porque eu fui abusado. É porque meu pai me deixou. É porque minha vida foi assim. Ó dia, ó céu, ó azar. É a vítima. É uma opção. A segunda opção, diante daquilo que fizeram com você, você pode se tornar um vilão. Muitos se tornam vilões. Foi agredido, agora agride. Foi traído, agora trai. Foi machucado, agora machuca. Foi abusado, agora abusa. Na maioria das vezes, você vai ver isso. E dentro da psicologia, eles encontram até uma explicação que se torna uma justificativa para muitos. É o determinismo psíquico de Freud, que diz que o que a criança sofreu, ela vai carregar para o resto da vida. Ei, você pode decidir que apesar do que aconteceu com você, você vai agir diferente disso. Aí ele olha para o agressor e fala, não, mas justifica, né? Porque o pai dele foi muito violento com ele, por isso que ele é violento. Aí justifica. Não, ele pode escolher. O meu pai foi assim, eu decido em Jesus que eu não vou ser assim. Porque acima do pai terreno, eu tenho um pai celestial. E ele é o modelo que eu preciso. Então você pode se tornar um agressor. Você pode se tornar um coringa. Sabe o que é o filme do Coringa mais recente? A justificativa do vilão. É para você assistir tudo aquilo e olhar e dizer assim, tem razão dele ser um psicopata. Tem não. Ele poderia escolher, apesar de tudo que ele passou, a terceira opção, ser um herói. Ser um salva-vidas. É isso que o Bruce Wayne escolheu ser. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu escolhi essa terceira opção. Sabe quem fui eu? Eu fui o menino que sofri bullying. Sabe aquele menino que apanhava de todo mundo na escola? Era eu. Sabe aquele te pego lá fora? Eu era o que era pego lá fora. Que apanhava. Que era humilhado. Você ri porque não foi com você. Mas eu sei o quanto que eu sofri. O quanto que eu sofri. Hoje eu falo disso, sabe por quê? Porque eu decidi superar. Na época que o Wellington Menezes de Oliveira, um jovem de 23 anos, entrou numa escola em Realengo, no Rio de Janeiro, para se vingar, porque naquela escola ele tinha sofrido bullying. E lá ele atirou contra várias pessoas e matou 12 crianças, para se vingar, porque naquela escola ele tinha sofrido bullying. Lembra disso? Naquela época, quando estava se falando tanto sobre isso, algo que chocou o mundo. Eu entrei na escola onde eu estudei, aqui no setor central do Gama, no Centro de Ensino 13. Eu entrei dentro daquela escola com uma câmera. Na escola onde eu sofri abusos físicos e emocionais. Onde eu apanhei. Onde eu fui humilhado. Onde eu sofri bullying. Eu entrei com uma câmera para dizer assim, hoje eu estou aqui na escola onde eu apanhei.
onde eu sofri bullying, nessa escola. Tinha uma mulher varrendo na hora, assim, limpando. Na hora que eu comecei a falar que eu apanhei, que eu sofri abuso, ela já começou a ficar assustada. Ela, ai meu Deus. Porque ela sabia o que tinha acontecido agora por causa de uma pessoa que tinha sofrido bullying dentro de uma escola. Falei, relaxa, eu estou aqui justamente por outro motivo. Falei, hoje eu estou aqui para dizer que apesar de ter um passado como o do Wellington, eu decido ter um futuro diferente do dele. Porque ele escolheu se vingar tirando vidas, mas eu escolhi me vingar salvando vidas. Pode aplaudir o Senhor. É uma escolha. O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? Vai ser uma vítima? Um agressor? Ou vai ser um herói? Transforme a sua dor num livro que vai transformar vidas, numa canção. Transforme a sua dor numa empresa, numa solução, sabe? Numa ONG, numa instituição, em um ministério que vai ajudar pessoas. Ninguém melhor para saber o que alguém sofre do que alguém que sofreu isso. Então a sua ferida curada por Jesus vai se tornar a cura de outras pessoas. Você não foi chamado para ser coringa. Você foi chamado para ser o Batman. Entendeu? O Batman. Aí eu falo das semelhanças do Batman, né? Do nosso chamado com o Batman. Primeiro é o trauma que todo mundo tem. Ele decide ser um herói apesar dos traumas. Segundo, as pessoas certas. Quando você decide que você vai obedecer à missão de Deus, de salvar vidas, Deus vai conectar as pessoas certas. Vai vir o Alfred. Vai vir o Lucius Fox. Quem é? O engenheiro que cria toda a parafernália que ele precisa. As pessoas certas. Você não vai saber tudo, mas Deus vai colocar as pessoas que sabem na sua missão. Vai colocar as pessoas que fazem muito bem essa parte de mídia, para que você possa fazer a missão que Deus te deu. Porque Deus é que conecta essas pessoas. Mas da mesma forma, quando você decide aceitar a missão de Deus, você também vai atrair os vilões. Cuidado com a mulher gato. Cuidado com coringa que vai rir do seu chamado. Com charada que vai botar em dúvida o seu chamado. Com pinguim que vai tentar te assustar. Um espantalho. Permaneça firme, apesar dos vilões. Apesar das críticas. Fui criticado, irmão. Todas essas loucuras aí, irmão, eu sei o tanto que eu apanhei. Porque se você fizer alguma coisa, você vai apanhar. Se você não fizer nada, você vai apanhar do mesmo jeito. Então o que você precisa fazer? O que Deus mandou você fazer. Não acho que estava Isaías pregando pelado e estava todo mundo falando, que massa, gente, olha lá que fera. Não, irmão. Olha para esses profetas e veja o quanto eles foram perseguidos. Não queira fazer a vontade de Deus, que vai transformar vidas. Obedecer à direção de Deus. Isso é criatividade. O que eu preciso fazer? O que Deus mandou eu fazer. E isso vai transformar a vida de alguém. Lá em Manaus, estou lá no Jeová Jireh, tem um rapaz lá trabalhando na organização, o Patrick. Sabe quando ele aceitou Jesus? No dia que eu preguei de Batman lá. Sabe quem ganhou ele para Jesus? O Batman, irmão. Irmão, se Deus usou uma jumenta, por que Ele não vai usar um morcego? Deus usa quem Ele quer. Deus usa o que Ele quer. Amém ou não? Deus usa você. Fala para a pessoa que está do seu lado, você sabe por que Deus usa pessoas imperfeitas? Responde para ele assim, ó, porque não tem outro tipo. É eu e você que Ele vai usar. O que eu preciso me dispor? Eu quero ser usado. Deus, ativa essa criatividade, eu quero perceber. É uma oportunidade aqui, fazer uma pregação, de escrever um livro, de criar uma empresa, uma solução, alguma coisa. Hoje eu quero dizer para você que downloads estão sendo liberados nesse lugar. Fique de pé no seu lugar, Deus está ativando criatividade aqui. Tudo isso que eu estou mostrando para você aqui é para dizer para você. E o Batman pregou, irmão, tem umas fotos do Batman pregando ali, né? Bota ali no final lá. O Batman pregou, foi em vários lugares já, ó. Isso aí foi em São Luís antes de pregar. Essa foto ali do Batman de joelho, irmão, era ser quase 1000 jovens esperando para ver o Batman pregar. E eu nervoso, né, com dor de barriga, orando, Jesus, usa o Batman nessa noite, tenha misericórdia.
E aí um dia eu estava pregando em Parintins, eu mostrei essa foto do Batman de joelho, aí um senhor me procurou no final da pregação e falou assim: pastor, me dá aquela foto lá, me manda aquela foto do Batman de joelho orando, que eu quero mostrar para o meu neto que ele é fã do Batman, e eu vou mostrar para ele que o Batman é crente. Falei, ó, Deus usando o Batman. Aí essa aí, ó, é na segunda Assembleia de Deus fundada no Brasil, lá em Belém, irmão. 90 anos essa igreja. Sabe quem pregou lá? O Batman. Entendeu? Isso era a nossa igreja lá no CIA, na sede. Por que eu estou mostrando isso para você? O segredo está em se vestir de Batman? Não, talvez você se vestir de Batman e dá ruim. O segredo não é se vestir de Batman, o segredo é obedecer a direção de Deus para você. O que Deus mandou você fazer? Entrar no presídio? Teve um tempo que Deus mandou eu e meu amor fazer uma célula dentro do Ciago, ali do presídio de adolescentes. Aí um dia a gente chegou lá, a gente reunia toda semana lá com os adolescentes, lá numa sala lá. O menino, 11 anos de idade, tinha matado 5. A gente lá com a célula. Aí um dia a gente chegou lá e ele falou, ó, tá em reforma lá. Se vocês quiserem ministrar, vai ter que entrar na cela, porque hoje eles não podem ser transferidos da cela. Aí entra eu e minha esposa na cela. O pessoal trancou e falou, vocês têm 2 horas, qualquer coisa chama. Aí tá lá um monte de detento, e eu e minha esposa lá pregando lá para eles, fazendo a célula dentro da célula. A célula dentro da cela. Sabe o que é isso? Obedeça a direção de Deus. Aonde Deus mandou você ir, vá. Faça. Existe alguém que vai ser transformado através disso. Você só precisa obedecer a direção de Deus. Meu desejo hoje é que você saia cheio de lâmpada piscando na tua cabeça aqui hoje. Cheio de ideia, de vontade de fazer alguma coisa, mas que isso saia do campo da vontade. A Bíblia diz em Provérbios, eu até fiz uma pregação também um dia sobre isso, construir um monstro desse tamanho, pedi para o pessoal da minha equipe lá dos jovens construir um monstro desse tamanho assim, fizeram um monstro chamado Tavá, que é a palavra original hebraica. É a palavra para desejo. Eu fiz um monstro depois no ato profético para a gente destruir aquele monstro. Eu falei, sabe que esse monstro aqui é um texto que Provérbios diz assim, ó, que o preguiçoso morre de tanto desejar. É o desejo, é a pessoa que fala, ai, que vontade de ler também 42 livros. Ai, que vontade de pregar. Ah, que vontade de escrever um livro. Irmão, saia da vontade hoje em nome de Jesus. Sabia que tem muita porcaria sendo feita por aí? Sabe por quê? Porque os filhos de Deus muitas vezes estão esperando. Estão só com vontade. Aí tem um monte de gente aí fazendo porcaria das trevas, irmão, e bombando. Você vê no YouTube uns influencers que não tem porcaria nenhuma para oferecer para ninguém, e é influencer. Aí tu vai ver o vídeo do cara, é o quê? Live cagando. Tá lá. Entendeu? Aí se ao invés de você criticar, sabe o que você tem que fazer? Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque as pessoas estão carentes. Sabe por que eles estão se espelhando nesses influencers? Que o cara lá vai rapa o cabelo de um lado, aí daqui a pouco está todo mundo com o cabelo. Porque eles estão carentes de modelo. Porque a criação está aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não é você que tem que ditar a moda. É você que tem que fazer. É você que tem que ser esse influencer. Esse lugar é seu. De influenciar pessoas para o bem. De influenciar pessoas para o bem. Todos nós temos um potencial incrível. De fazer o bem ou de fazer o mal. Um tempo desse atrás eu preguei na minha igreja, eu falei, hoje eu vou dividir aqui, a metade vai ser vilão e a metade vai ser herói. Você vai receber um papel e no seu papel vai estar escrito vilão, ou você vai estar escrito herói. E aí distribuiu o papel para todo mundo. Eu falei, a metade aqui vai ser vilão. Então como vilão, se você receber o papel vilão, você vai imaginar quão mal você é. Que coisa horrível você faz. E se você receber o papel herói, você vai imaginar qual que é a sua qualidade, qual que é o seu poder, qual que é a sua habilidade. Se veja como está dizendo no seu papel. Mas sabe qual era o segredo da brincadeira, da ilustração? Todos os papéis tinham escrito herói. Porque todos nós podemos, se decidirmos, ser heróis.
todos nós temos um potencial dentro de nós para sermos vilões ou heróis. Um experimento foi feito há 40 anos atrás numa universidade em Stanford, que não poderia ser mais feito hoje em dia, não seria permitido. Mas eles fizeram um experimento onde o psicólogo pegou 24 homens, pessoas normais, que foram avaliadas como sãs, equilibrados, normais, psicologicamente normais. E ele fez um experimento num período de férias da universidade, no porão da universidade. Ele criou um ambiente de prisão. E naquele ambiente de prisão ele falou, dos 24 selecionados aqui para participar, 12 vão ser bandidos e 12 vão ser policiais, carcereiros. Experimento real. Falou, você que foi selecionado, sorteado, foi aleatório, porque todos eram psicologicamente saudáveis. Então, esse vai ser bandido, esse vai ser sorteado. Então, aqueles que eram bandidos iam agir como bandidos prisioneiros naquela cela. E aqueles que eram policiais iriam agir como heróis. Eles precisavam se comportar dessa forma. Em poucos dias, irmãos, o experimento teve que ser interrompido, porque fugiu do controle. Depois você pesquisa sobre esse experimento da prisão de Stanford. É chocante. Porque aqueles homens que foram selecionados para agirem como bandidos, eles se tornaram de verdade bandidos. Criou-se uma rebelião. Aqueles que eram carcereiros começaram a humilhá-los como verdadeiros bandidos. Se tornou um negócio terrível, que ele teve que interromper o experimento. De tão terrível que se tornou. Sabe o que significa? Eu e você temos dentro de nós o médico e o monstro. Depende de quem você vai alimentar. Paulo diz que a carne milita contra o espírito. Você decide qual é o seu potencial que você vai expressar. Você tem o potencial de ser um herói. Você pode decidir ser esse herói. Você pode decidir ser salva-vidas. Você pode decidir que você vai se vingar. Sabe qual é a minha vingança? É um dia eu estar pregando um casamento, e eu estou bem aqui para pregar naquele casamento, e está entrando no corredor uma das testemunhas daquele casal. É um dos garotos que me batia na escola. E eu estou vendo ele ter que sentar e me escutar pregar e abençoar a vida dele. Essa é a minha vingança. É poder ser bênção para alguém que um dia me humilhou. Você está entendendo? Você tem esse potencial dentro de você, de fazer alguma coisa para transformar vidas. Deus não quer te dar ideia só para te enriquecer. A riqueza vai ser uma consequência. Deus não quer te dar só para você ficar o famosinho, não. O que Deus quer te entregar é para transformar vidas. Tudo que Bezalel fez tinha um propósito, de cultuar o Senhor. Hoje eu vim aqui dizer para você, Deus quer transformar vidas através de você, mas você precisa ser louco bastante para obedecer a direção de Deus. Ouça a direção de Deus, ouça as loucuras de Deus e saia daqui fazendo tudo aquilo que Deus mandou você fazer. Faça, não tenha medo das críticas, não deixe os elogios te pararem, não deixe nada te parar. Avance obedecendo a voz de Deus e faça tudo aquilo que Deus mandou você fazer, em nome de Jesus. Ore nessa hora, ore nessa hora. Hoje eu quero orar por uma ativação de criatividade nesse lugar. Hoje eu quero orar por uma disposição, como um ato profético. Você que quer dizer, Senhor, eu quero agir. Eu quero, Senhor, perceber e agir. Eu decido me mover. Eu decido colocar essa criatividade em ação. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente como um ato de ação. Um ato de agir, se mover, dizer, eu estou aqui, Deus. Eu estou aqui. Pode mandar, pode me direcionar, pode me dar ideias de cultos, ideias de ministrações, ideias de pregações, ideias de canais, ideias de pregações, ideias de livros, ideias de canções, ideias de empresas, ideias de soluções, ideias de ONGs, de instituições, ideias que vão transformar vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ativa a criatividade, ativa, Senhor, ativa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.